Graça e paz a todos que estão em Cristo Jesus. No seu nome, nós estamos meditando no seu ensinamento e na doutrina dos apóstolos. A igreja e cada um que crê só podemos ser edificados pela doutrina segundo o Espírito do próprio Deus, o único, o verdadeiro, o santo, o poderoso de Israel. O que é ser batizado em Cristo? Nós, no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 27, temos: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Muitos perguntam, onde você foi batizado? Alguns respondem que foram batizados na igreja tal, na igreja com tal nome. Bem, não há isso nas Escrituras. O que há é ser batizado em Cristo. Se alguém te perguntar onde você foi batizado, você terá que dizer, segundo as Escrituras, nós fomos batizados em Cristo. A palavra batismo significa imergir, colocar dentro. Então nós fomos colocados dentro de Cristo. Mas vamos ver a realidade e a consequência de sermos batizados em Cristo. Vou repetir o que está escrito. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Agora, em Romanos, capítulo 6, há a explicação do que é ser batizado em Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja que batizados em Cristo Jesus é ser batizado na sua morte. Alguns pensam porque foram batizados nas águas, todos os seus problemas estão resolvidos. Mas quantos que foram batizados nas águas nem sabem o que é ser batizado na morte de Cristo? Nem sabem o que é ser batizado em Cristo. O batismo nas águas é um símbolo e um testemunho exterior da fé. É preciso que haja realidade interior. Sem a realidade interior, a realidade exterior é vazia. O que enche a validade exterior é a realidade interior. Portanto, vou repetir. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele está perguntando. Então vejamos no versículo 4. Fomos, pois, agora ele vai explicar detalhadamente nos versículos seguintes o que é ser batizado em Cristo. Pois muitos de nós colocamos no coração que fomos batizados na divisão tal. Mas não é assim. Todos os que creem, todos nós que cremos em Cristo, temos que aprender, compreender e viver a realidade do batismo em Cristo. Este é o verdadeiro Evangelho e esta é a realidade do reino. A realidade do reino do céu só nos vem quando nós compreendemos e nós passamos por esta palavra. Nós passamos por esta realidade, por esta experiência. E é assim. Fomos, pois, versículo 4, tudo isto no capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então a vida nova, ela só vem depois que nós fomos sepultados com ele.
Isto é o que significa o batismo nas águas. Quando nós somos imergidos dentro da água, nós estamos sendo sepultados com Cristo. Quando nós somos tirados da água, nós ressuscitamos com Cristo. É isto, fomos ressuscitados com Ele para a glória do Pai, para nós andarmos em novidade de vida. A outra vida é a vida em ressurreição. Bem, quando nós passamos pelo batismo nas águas, nós ainda somos pequenos de entendimento nesta vida de Cristo. E não sabemos o que é andar em novidade de vida. E precisamos e levamos tempo para experimentar esse andar em novidade de vida. E precisamos compreender esta realidade e esta palavra. O versículo 5 diz: porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o corpo do pecado é o conjunto de pensamentos que nós tínhamos, o conjunto de sentimentos que nós tínhamos, tudo que nós éramos em nossa alma antes de crermos em Cristo é chamado de o corpo do pecado. Como que o corpo do pecado é destruído? O corpo do pecado é destruído na nossa morte com Cristo. A questão hoje é que em muitas igrejas, alguém que não se converte passa pelas águas e participa das atividades chamadas na igreja sem terem uma nova vida. E fazem a igreja no velho homem e não sabem que o velho homem foi crucificado com Cristo. Deus não aceitou o velho homem. Deus crucificou o velho homem, a nossa velha criatura pecadora, em Cristo. É esta a verdade. Então, o velho homem foi crucificado. Portanto, quem peca em nós morreu. Essa é a única maneira de nós nos livrarmos do pecado, com a morte. É por isso que, figurativamente, a lei, ela condenava as pessoas à morte. Se nós lermos a lei de Moisés, quem fosse pego em adultério era apedrejado até a morte. E assim, se um filho fosse desobediente ao pai e à mãe, era apedrejado até a morte. E era assim que se tirava o mal do meio do acampamento, do meio da congregação. Como o mal é tirado? Com a morte. É esta a maneira de Deus. É esta a maneira do Espírito. E cada um de nós temos que tomar consciência desta verdade e desta realidade. A morte de Cristo nos salva porque ela mata a nossa natureza pecaminosa. É por isso que está escrito: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Em seguida, ele diz no versículo 5: porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse é o processo, essa é a maneira, esse é o significado do batismo nas águas. Não passe pelo batismo nas águas sem compreender que a fé nos traz a realidade da morte e do sepultamento. Esses são fatos espirituais gloriosos e fatos espirituais reais sobre nós os que cremos. E nós morremos. Isto é muito grave, isto é muito sério. Isso é um fato espiritual definitivo. A cruz é definitiva contra o pecado, contra o pecador. A cruz, ela leva embora, na morte de Cristo, todo o mal. Veja, ele prossegue. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, nós só tornamos-nos justos quando nós morremos com Cristo. Nós só somos justificados quando morremos com Cristo. Do contrário, o pecado está vivo. A natureza pecaminosa está viva e ela estará operando em nós de maneira que nós somos escravos servindo ao pecado. Por que o homem faz fofoca? Porque ele está vivo.
e ele estando vivo, ele continuará sendo um fofoqueiro. Por que o homem mente? Porque o velho homem está vivo. Se o velho homem está vivo, ele continuará mentindo. Por que o homem adultera ou deseja a mulher do próximo? Porque ele está vivo. E estando vivo, ele continua a pecar. E é assim. Não há como mudar a natureza sem a cruz de Cristo. E prossegue no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, passado, já morremos, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Veja que nós agora vivemos em novidade de vida porque ressuscitamos com Cristo. Esta é a vida da igreja. Esta é a realidade do reino do céu. A igreja não pode ser feita pelo homem. Os que estão fazendo a igreja segundo a carne esquecem esta realidade. Pega e organiza a igreja como se fosse um programa de auditório onde as pessoas vão apresentar as coisas para Deus, apresentar um hino para Deus, apresentar algo para Deus. E ainda dizem, vamos fazer o nosso melhor para Deus. Nós não temos como fazer o melhor para Deus. O único que fez o melhor é Cristo. E o melhor para Deus é morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. É só isso que agrada a Deus. O contrário disso é o caminho de Caim. Por que Deus não olhou para a oferta de Caim? Porque Caim foi sem sacrifício. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Por quê? Porque Abel foi com sacrifício, com sangue, com morte. Sem morte, a nossa inimizade com Deus prossegue. A nossa natureza pecaminosa prossegue. Por isso que em Gálatas foi escrito, é o que nós lemos primeiro, mostrando que o que ressuscitou não tem mais lei sobre ele. Estando em Cristo Jesus ressuscitado, você não vive mais para a lei. Por isso ele escreveu no livro de Gálatas assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então Cristo é a nossa roupa, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa atitude. Então agora em Cristo eu posso amar o meu inimigo. Em Cristo eu posso orar pelos que falam mal de mim. Em Cristo, se alguém me pedir a capa, eu dou para ele a roupa toda. Em Cristo eu não tenho avareza, porque eu fui revestido de Cristo. Ele também disse assim em Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ouçam bem, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A lei me matou na cruz com Cristo. Por isso, eu não pago mais dízimo. Por isso, nós não apresentamos uma criança no templo com as ofertas de uma pomba, de pássaros, para sacrificar. Por quê? Porque nós não estamos mais sobre a lei de Moisés. A lei matou. A lei do pecado e da morte. A lei mata. Por quê? Porque todos pecam. Mas se nós todos pecamos, pela lei morremos com Cristo. É aí que nós somos salvos. Ele prossegue. Estou crucificado com Cristo. É só lerem as Escrituras. Amados, peçam ao Espírito Santo compreensão. Jesus é a luz do mundo. Deus te ilumina. Ele diz assim no versículo 19, estou crucificado com Cristo. E prossegue, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois,
se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Por que muitas igrejas voltaram para a lei? Tornaram a graça de Deus vã. A graça é a nossa morte e ressurreição com Cristo. Há muito que meditar. Possamos perceber o que é ser batizado em Cristo. Que todos fiquem na paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo. E todos nós que fomos batizados em Cristo e que morremos com Ele, possamos viver em novidade de vida, em vida de ressurreição. Amém.